Estatuto da Criança e do Adolescente, das disposições preliminares. Salve! Sejam muito bem-vindos! Meu nome é Daiane e serei responsável pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990. Antes de adentrarmos a essa temática, é importante ressaltar acerca da questão histórica do Estatuto. Sim, lembrando que no Brasil já existia o Código de Menores, tratado desde 1927. Em 79 houve uma atualização, que inclusive, gente, o Código de Menores tratavam de crianças, lembrando, não existia essa diferença entre crianças e adolescentes, crianças em situação de risco. Tinha uma questão muito forte acerca da questão social. Sim, preservação da ordem social era a regra instituída nesse Código de Menores de 1979, tá? Lembrando que nessa época imperava o autoritarismo. A partir da nossa Constituição de 88, o Código de Menores foi revogado e, inclusive, com essa revogação, também deixou de existir as FEBEMs no Brasil. Com a Constituição Federal, a partir de 1988, em seu artigo 227, foi tratado pela primeira vez no Brasil acerca da criança e do adolescente, trazendo o dever da sociedade, do Estado e da família proteger de forma integral as crianças e os adolescentes. Então, a primeira informação que nós temos acerca de criança e adolescentes encontra-se na nossa atual Constituição Federal de 1988. Acho importante esse fator histórico porque, até para a gente entender como ocorreu essa evolução histórica acerca das crianças e dos adolescentes. Vamos combinar que a partir de agora o Estatuto da Criança e Adolescente vamos nominar e como é bastante chamado pelo ECA. Tudo bem para vocês? ECA, odiado por uns, amado por outros, tá? Foi publicada em 1990 a lei que regulamenta o direito das crianças e dos adolescentes. É muito engraçado quando falamos acerca do ECA, porque é assim, ódio mortal ou amor fraternal, não tem meio termo, né? Onde diz que essa lei protege os infratores. Calma lá. Em primeiro momento, quero até trazer para vocês como fazer a busca na internet de uma lei atualizada. Pode ser? Então, meus caros, olha só, como que acontece uma busca atualizada? Eu coloquei aqui o portal do planalto.gov, tudo bem? Então, aqui nós vamos pesquisar o Estatuto da Criança e Adolescente de forma atualizada. É só para vocês terem o conhecimento, porque a legislação atualizada vocês já têm em mãos, tudo bem? Então, aqui, meus caros, vamos retomar aqui, ó. Então, aqui nós estamos lá em legislação, temos o estatuto, os estatutos, e aí nós vamos para o Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Eu sempre recomendo vocês virem texto compilado, tá? E aí vocês, inclusive, aqui observem as atualizações que ocorreram. Ocorreram muitas em 2016, 2009, inclusive em 2019. Tá? Então, essa é a importância de vocês conhecerem até para fazer uma busca acerca da legislação atualizada. Ou você coloca no seu buscador Estatuto da Criança e Adolescente, só tenha cuidado para que essa legislação esteja devidamente atualizada. Dito isso, vamos sim iniciar aqui com o nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Vou citar alguns artigos só por referência, tá? Mas não precisa se preocupar em relação a determinados artigos. A lei ela é inaugurada ali no artigo 1º, trazendo a proteção integral. Olha que curioso, a Constituição lá em 88 já trazia a proteção integral à criança e adolescente e o Estatuto é inaugurado justamente com o princípio da proteção integral. Aliás, é bom que vocês saibam que quando falamos acerca do Estatuto da Criança e Adolescente, que nós já combinamos, vamos chamar a partir de agora de ECA, ele tem dois princípios básicos, quais sejam proteção integral e garantia de prioridade, ali no artigo 4º. Aí você vai me perguntar, proteção integral? Sim, as crianças e adolescentes serão protegidos de forma integral. E, gente, olha que viável essa informação do legislador. Vamos proteger as nossas crianças e os adolescentes. Sim,
eles devem ser protegidos. Na sequência, o legislador traz uma diferença cronológica entre criança e adolescente. Nada mais justo, né? Dizendo que criança é aquela pessoa que tem até 12 anos incompletos, e quando falamos de 12 anos incompletos, leia-se 11 anos, 11 meses e 29 dias. Essa criança completou lá o seu aniversário, 12 anos, torna-se um adolescente. Adolescente entre 12 e 18 anos. Obviamente, os 18 anos aqui incompletos. E por que incompletos? Porque a partir dos 18 anos, sim, nós temos essa questão jurisdicional. O Código Civil, ele é plenamente capaz. Tipificado, né, lá no nosso Código Penal, a partir dos 18 anos, ele responde por qualquer crime. Então, está aí uma diferença cronológica entre criança e adolescente. Professora, é importante eu saber essa diferença? Sim, principalmente no tocante a atos infracionais. Nós vamos ver que o legislador, em razão dessa proteção integral, é importante essa diferença entre a criança e o adolescente. Tudo bem? Então, crianças até 12 anos incompletos, completou os seus 12 anos, torna-se um adolescente. Muito bem. Lembrando também que esse código não trata com exclusividade de criança e adolescente. Não. Trata inclusive de pessoas até 21 anos, sim, incompletos, inclusive lá no tocante às medidas socioeducativas, que nós vamos acompanhar de forma oportuna, e também, obviamente, acerca das mulheres, as gestantes, quando tratamos ali dos direitos fundamentais, do direito à vida e à saúde de nossas crianças e adolescentes, tá? Então aqui, 2 pontos que eu reputo bastante importante. O Estatuto da Criança e Adolescente não trata com exclusividade de crianças e adolescentes, obviamente trata de forma prioritária de crianças e adolescentes, e mais do que isso, nós temos também a questão que oportunamente nós vamos falar acerca dos direitos fundamentais, onde o ECA aborda outras pessoas que não só crianças e adolescentes, tá? O artigo 4º eu reputo importante, por quê? Porque ele traz as prioridades, lembrando os princípios proteção integral e prioridades, acerca das pessoinhas, quais sejam as nossas crianças e adolescentes, tá? Então, o artigo 4º está aqui. É dever da família, comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte e lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. Vejam, aqui o legislador traz a questão prioritária. E ele vai além. Ele diz que, primeiro, é de quem essa responsabilidade acerca dessa prioridade? Da família, porque é onde a criança e o adolescente está inserida em primeiro lugar, comunidade e poder público. Tudo bem? E o que nós vamos entender como essa prioridade? O legislador pontua. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, são essas as prioridades que o legislador pontuou em razão às nossas crianças e adolescentes. E aí vocês já entenderam o porquê, a importância dos princípios. Princípio é a base, tá? Proteção integral, vamos proteger a criança e adolescente e vamos dar prioridades, ok? Professora, por que nós temos que priorizar as crianças e adolescentes e temos que proteger? Na sequência, mais especificadamente ali no artigo 6º, nós temos que a lei deve considerar essa prioridade, essa proteção, porque crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. E eu acho lindo, eu acho sensacional isso. Por quê? Porque, gente, qualquer coisa que aconteça com uma criança ou adolescente, a gente justifica, são pessoas em desenvolvimento. Concorda comigo? Bom, basta vocês... Vamos aqui, ó, puxar pela memória. Vem cá, vamos puxar pela memória. Você, quando era uma criança, não, vou buscar mais ainda, quando você era adolescente, tenho certeza que você fazia coisas que eram reprováveis hoje. E eu sempre brinco, né? Na minha época, quando eu era adolescente, ainda bem que não tinha rede social.
Acabei de entregar a minha idade para vocês. Porque, gente, obviamente, quando nós fazíamos coisas em que faltava o pleno, né, o discernimento, a maturidade, obviamente hoje nós reprovamos, porque obviamente hoje nós temos essa maturidade. E a justificativa do legislador é que nós devemos considerar, a lei vai levar em consideração essa proteção e essa garantia de prioridade, porque a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento. Está aí a justificativa do legislador em razão à criança e adolescente. Lembrando que, obviamente, o legislador também se preocupa, e essa preocupação é no tocante à proteção, dizendo que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. E, obviamente, tudo será punido na forma da lei, inclusive no tocante à omissão, ou seja, o deixar de fazer. E, só para reiterar, falei para vocês que aqui esse curso não tem intenção de vocês ficarem decorando artigos, por favor. Mas o artigo 6º é a justificativa de tudo, tá? Dizendo que a criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento. Vamos aqui acompanhar. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Não é lindo? Então, nós vamos proteger, nós vamos dar prioridade às crianças e adolescentes. Por quê? Porque eles são pessoas em desenvolvimento, minha gente. Dito isso, esse introito dessa legislação, nós finalizamos por aqui. Tudo bem? Até a próxima!